Tá, você tá fazendo jejum agora? Tô fazendo jejum de 72 horas. Eu tô agora há quase 15 horas sem comer. E esse é um jejum de 3 dias, né? Vai ser 3 dias e meio. Eu sempre faço um pouco mais de... eu faço esse jejum 2 vezes por ano. Então, uma vez por semestre, eu faço esse jejum porque é um jejum que dá um reset total no corpo. Então, imagina, o corpo, para ele poder gerar energia, ele tem que gerar energia de onde ele pode. Então ele pega todas as impurezas do corpo e vai transformando em energia. Então esse ele é recomendado para a gente poder alcançar os benefícios da autofagia, que é justamente o corpo ir limpando tudo. Então tem vários estudos já hoje em dia mais recentes que mostram que a autofagia, tem até um prêmio Nobel, que o camarada ganhou, um cientista, falando dos benefícios da autofagia. Então, falando que é um benefício bastante grande então, de doenças mentais, como Alzheimer, por exemplo, diabetes, então que ajuda a gente a manter o corpo em equilíbrio. E o que você sente quando você está fazendo esse jejum de 72 horas? O que eu mais sinto é que eu tenho um total domínio sobre mim mesmo. Então, assim, dá uma felicidade, na verdade. Tem uns momentos que você tem fome, e é justamente nesse momento que você sente que você é dono de si mesmo, que eu tenho fome e eu consigo dominar essa fome. Então, eu ajo pelo meu... Assim, eu sou dono de mim e eu sei que eu consigo não ceder a esse instinto, a esse impulso de comer. Então, o mais legal é isso. Na verdade, é um adestramento mental. Que nem o pessoal hoje em dia usa o banho de banheira gelada. O pessoal hoje em dia, então, quando você vai ver lá, um dos principais benefícios que o pessoal relata é justamente ele conseguir dominar a mente. Ele conseguir, que ele sabe, quando ele entra na banheira gelada, dói. É um negócio que dói bastante. E o cara consegue se controlar, superar essa dor e alcançar o benefício que tem da banheira gelada. Então, o jejum é a mesma coisa. Você alcança... tem noção tem consciência de que você consegue dominar você mesmo. Então, quando eu faço jejum, eu falo, cara, eu consigo, o que eu não consigo fazer? Já que eu consigo fazer isso, entendeu? Então, aí eu consigo ler um livro todo e decorar o livro? Consigo. Se eu consigo consigo dominar isso, por que eu não consigo também dominar esses outros aspectos intelectuais, mentais? Eu consigo também. E voltando um pouquinho na história, como é que foi essa história do jejum para você? Como é que você começou? Bom, quando eu estava na minha jornada em busca de saúde, a primeira coisa que eu investi foi justamente na saúde mental. Então eu comecei a estudar filosofia. E quando você estuda filosofia clássica, um dos primeiros que você estuda é o Sócrates. Então eu estudando Sócrates, eu vi que ele era um camarada que uma das características dele é que ele dominava totalmente o corpo dele. A mente dele dominava o corpo dele totalmente. Então tem relatos dele que ele sai na guerra, e ele ainda era um guerreiro, né? Então nas guerras, no campo de guerra, de batalha, tal, depois da batalha, o pessoal todo enchia a cara, ele ficava com o pessoal e ele não enchia a cara. Então relatos também de que o pessoal morrendo de frio e ele lá de boa, que ele dominava o corpo dele. Então, e depois que eu fui estudando um pouco mais, aí você chega ali no estoicismo e tal, que já não é mais filosofia clássica, né? Mas você chega ali no estoicismo e você vê que eram filósofos que pregavam, então, esse domínio da razão sobre a emoção. Então, você alcança a felicidade quando você domina a sua razão, você conscientemente domina os instintos. Então, eu comecei a ver isso, aí eu falei, cara, e como é que eu posso praticar isso hoje em dia? Esse domínio, então, do corpo, esse domínio de mim mesmo, eu tomar conta de mim mesmo, através do jejum. Aí eu comecei a descobrir o jejum, aí obviamente fui no médico, nutricionista, aquela coisa toda. Paguei uma médica para poder me ajudar, me ensinar a fazer o jejum, uma médica especialista em jejum. Então, aí eu fui estudando, lendo também bastante coisa e comecei a praticar. Então, hoje em dia, na verdade, uma coisa leva a outra. Então, é a saúde mental e a saúde física, né? Então, o jejum, ele me dá diversos benefícios. Então, imagina o meu corpo, ao invés de ele estar canalizando energia para a digestão, então essa energia eu uso toda para a minha cabeça, para me dar mais foco. Então, hoje em dia, eu performo muito melhor. Então, eu consigo produzir mais com melhor qualidade em um menor tempo. Porque, ao invés de meu corpo tá digerindo, ele está pensando, basicamente. Então, é por isso. Então, e também para sempre eu lembrar a mim mesmo que eu tenho domínio sobre mim mesmo. Como é que você relaciona o jejum com a ansiedade ou com o controle da ansiedade? Você não sente, cara, nossa, quero comer, ela não acaba te dando algum tipo de pico em algum momento? Então, a ansiedade, ela é o pessoal fala, é um excesso de futuro no presente. Tem gente que fala isso, né? Que eu acho legal essa definição. Então, ou seja, você sempre fica pensando ou sofrendo de algo que pode ou não acontecer no futuro. Isso te gera uma ansiedade. Então, a incerteza te gera a ansiedade. Porque eu vou ter uma reunião, vou ter um encontro, vou ter um trabalho e eu não sei o que vai acontecer.
Então começa a antecipar isso, isso vai me dando ansiedade. Então ansiedade é isso. Aí o jejum. Cara, o jejum, como eu comentei antes, o jejum te dá uma noção de que você consegue controlar a si mesmo. Então se eu consigo controlar uma vontade de comer, por exemplo, eu consigo controlar eu não pegar no meu celular, por exemplo. Então eu consigo controlar o meu pensamento. Então eu estou agoniado que eu tenho uma reunião, tenho uma entrevista, tenho uma apresentação amanhã. Então e isso vai me dando muita ansiedade. Aí eu sei, mas eu consigo me controlar, então eu consigo controlar o meu pensamento. Então o jejum te dá você começa a desenvolver uma nova crença de que você é dono de você mesmo, você tem um controle sobre você. E isso tem relação direta com a ansiedade. Então que a ansiedade é um descontrole, é um desequilíbrio, né? Então eu, ao praticar jejum, eu vou reforçando em mim mesmo essa crença de que eu consigo me controlar. Eu sei que existem várias possibilidades, várias técnicas, mas como é que você costuma executar o seu jejum? É o seu relato pessoal mesmo? 24 horas? Como é que você faz? Que horas você come? Que horas você para de comer? Que horas você volta? E como é que você volta a comer depois? Bom, primeiro é importante dizer que eu fiz tudo isso de novo com orientação médica, no caso. Não foi nem nutricionista, orientação médica. Bom, mas hoje em dia eu pratico no mínimo 16 horas por dia de jejum. Então normalmente eu não janto e eu só vou no dia seguinte tomar o café da manhã. Mas eu faço um protocolo, digamos assim, que é dia sim, dia não. Eu como só uma vez por dia, que chama OMAD, One Meal a Day, então uma refeição por dia. Então dia sim, dia não, eu como só uma vez por dia. Então só o almoço que eu faço. E no outro dia, normalmente eu faço uma que chama janela restrita de alimentação. Então eu só tenho café da manhã, que eu gosto de tomar café da manhã com as crianças, e eu almoço. Então num dia eu faço uma vez por dia, no outro dia só café da manhã e almoço. E assim eu vou levando. Agora, um ponto importante também que tem a ver até com equilíbrio é que eventualmente, por exemplo, no final de semana acontece com mais frequência isso. Então as crianças, bora fazer alguma coisa assim, comer e tal, então eventualmente eu janto. E eu não fico sofrendo por conta disso, porque eu sei que, beleza, hoje eu me excedi, eu não fiz as 16 horas mínimas que eu quero fazer, eu não fiz, mas eu não vou ficar sofrendo por conta disso. Entendeu? Que até a médica que eu aprendi a fazer, ela falava o seguinte, você só fica sem comer e sofrendo quando você está em cativeiro. E como você não está em cativeiro, você não tem que ficar sofrendo. Se você está com vontade louca de comer, come, qual o problema? Quebra o jejum, não tem problema nenhum. Entendeu? Então eu não fico nesse sofrimento de performance, sabe? De eu ter que não comer e manter o jejum e tal. Às vezes eu não... Beleza, amanhã eu entro no jejum novamente. Mas normalmente consigo manter bem, assim, mas eventualmente eu faço um jejum menor, de só comer, ficar sem comer durante 10 horas. Acontece. É raro, mas acontece. E o que mudou em você fisicamente e até mentalmente depois que você começou a praticar o jejum? Bom, fisicamente eu estou bem mais magro, né? Bem mais seco. Assim, você tira essa camada de gordura que você tem cobrindo o seu corpo. Isso é bem interessante, que na academia, um tempo atrás, eu fui fazer um agachamento lá, fazer um exercício, e você colocava aquele colete, assim, poder fazer o exercício. Era um colete de 10 quilos. Aí até o camarada lá da academia, o professor da academia, falou, você já pensou que você tinha mais do que isso em cima de você? Que é como se fosse uma roupa de gordura que você tem, uma capa de gordura, né? Aí eu falei, caramba, é mesmo, que no total, eu perdi 13, 14 quilos. Um negócio assim, entendeu? Então, assim, primeiro foi a mudança física. Então, hoje eu estou bem mais seco, eu voltei praticamente ao peso. Eu só não fui mais, justamente, eu não faço jejuns maiores porque eu quero manter meu peso. Então, eu gosto de ficar com 79, 80 quilos. Quando eu passo de 79, eu acho que eu fico muito seco, fico meio chupado, assim, sabe? Eu não gosto dessa aparência. Então, eu mantenho ali em 79. Às vezes chega em 78, eu falo, opa! Aí eu já até reduzo o jejum para manter nisso aí. Agora, se eu quisesse, estaria bem mais seco. Então, assim, eu alcancei o meu peso que eu tinha antes de casar, por exemplo. Entendeu? Então, esse é um ponto. O outro, os benefícios estão bem menos inflamados, que o jejum, um dos grandes benefícios comprovados do jejum, é você ficar menos inflamado, né? Então, hoje em dia, tudo meu funciona melhor. Então, meu pensamento é melhor. Um dos benefícios também que as pessoas relatam é de como se saísse uma nuvem da cabeça, assim, a pessoa começa a enxergar as coisas mais claras e tal, entendeu? Então, assim, porque imagina, a pessoa fica comendo a cada 3 horas, comendo 3 horas, imagina, o corpo fica o tempo todo canalizando energia para a digestão, né? Que não é o meu caso. Então, o meu corpo fica canalizando energia para o meu pensamento.
Então, assim, um benefício que teve foi esse. Então, deu um outro, de eu estar mais focado, estar mais presente, estar processando melhor. Então, assim, minha digestão é melhor, sabe? O corpo está funcionando melhor. E mentalmente, essa questão da crença, como eu comentei já, de que eu consigo dominar o meu corpo, consigo dominar os meus instintos. Então, eu lembro que eu fui num evento, por exemplo, e sempre quando eu ia nesses eventos, o pessoal saía depois e tomava umas lá. Então, em coquetel. O pessoal vai no coquetel e toma umas assim, depois do trabalho e tal, não sei o quê. Eu continuo indo, continuo me divertindo, só que sem bebida alcoólica, por exemplo. Eu não vou quebrar o meu jejum ainda mais com bebida alcoólica, né? Que é inflamatória, inflama as partes do corpo. Então, eu reduzi muito o consumo de bebida. Hoje, praticamente, só bebo vinho e bebo pouco. Então, eu compro até aquelas garrafas pequenininhas assim. Entendeu? Então, e eu consigo me divertir sem bebida, que antes o negócio que eu imaginava, como é que a pessoa consegue se divertir sem beber, sem colocar um álcoolzinho para dentro, entendeu? Então, assim, muda muita coisa na sua vida, você começa a performar até melhor. Então, hoje em dia eu me divirto até mais, que eu estou totalmente consciente, né? Então, eu consigo prestar mais atenção nas piadas, rir mais e tal, viver melhor o presente. Por quê? Por conta dos benefícios do jejum. Mas como é que foi exatamente o início do seu jejum? Você já começou fazendo 24 horas, um belo dia você falou, não, hoje eu não vou comer, e o que aconteceu? Não foi assim. Foi bem, como eu falei, foi com ajuda médica e foi bem devagar. Então, naquela época, eu comia, como a maioria das pessoas que vão no nutricionista comia a cada 3 horas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a qualidade da alimentação que eu comia nos intervalos. Então, que eu tomava café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e depois a janta. Então, eu mudei a qualidade desses lanches aqui. Eu comecei a troquei por iogurte, granola e banana, por exemplo, que eu comia. Eu sei que hoje em dia, eu sei que isso não é tão bom. Assim, eu já avancei já no jejum, eu sei que isso aqui tem muito açúcar, atrapalha o metabolismo, mas eu troquei. Então, porque antes o que eu comia nesses intervalos? Então eu ia dar um curso, um treinamento, uma consultoria, aí o pessoal era torta, salgadinho, coisas que não são piores ainda, né? Então primeiro eu mudei a qualidade dessa comida que tinha do lanche intermediário. Depois eu fui reduzindo as quantidades. Então eu comia bem pouquinho, até que eu cheguei a comer só banana no intervalo, por exemplo, da tarde. Eu comia só uma banana. E aí depois simplesmente não fez muito sentido eu comer no meio da manhã. Aí eu eliminei o lanche da manhã. Então só era café da manhã, almoço, lanche da tarde e a janta. Aí depois eu tirei o lanche da tarde. Então fiquei só café da manhã, almoço e janta. Tudo isso foi demorando um tempo, não foi da noite pro dia. Então fiquei só café da manhã, almoço e janta. Aí depois experimentei tirar o café da manhã, aí eu ficava com almoço e janta, e depois experimentei tirar a janta, ficar só café da manhã e almoço. Aí pronto, e você faz 16 horas quando você tira qualquer um desses dois. Ou o café da manhã ou a janta, quando você tira ele, você fica 16 horas sem comer. Então eu experimentei e vi qual que eu ficava melhor. Aí eu vi que eu ficava melhor sem a janta, que inclusive é o melhor segundo os estudos, para emagrecer, é você tirar a janta. Então dei sorte que é isso que eu gostava mais. Então normalmente eu faço café da manhã e almoço somente. Foi assim, foi progredindo naturalmente, sem ficar me cobrando exageradamente. Fui simplesmente mudando, depois diminuindo a quantidade e foi pronto. E de acordo com a sua experiência, se eu decidisse começar a fazer jejum hoje, o que você me recomendaria? É exatamente isso. Eu gosto de recomendar o que eu fiz, o que deu certo para mim, né? E normalmente o que eu faço também é sempre baseado em estudo. Eu gosto muito de estudar, ver artigo acadêmico e tal. Então assim, para mim o que deu certo, que eu gosto de passar para frente, as pessoas que me perguntam como que eu fiz, eu falo, eu fiz assim, eu mudei a qualidade dos lanches. Então iria para a mesma sugestão, muda a qualidade dos lanches, o lanche da manhã e o lanche da tarde. Depois trabalha em diminuir a quantidade, até você conseguir cortar. Ficar só com café da manhã, almoço e janta. Aí depois você experimenta cortar um dos dois. Foi o que eu fiz e que deu certo para mim. Bom, então o jejum, eu acho que o principal benefício que ele traz é um benefício de você saber que você tem controle sobre si mesmo. Que é algo tão importante hoje em dia, que essa sociedade, essa busca por ter mais, por fazer mais, por performar bem, por ter bens materiais e alcançar um sucesso que às vezes está muito distante de você se cobra muito. E isso é um desequilíbrio, você fica querendo algo que está fora de você. Então, como os estoicos falam, talvez o sucesso, a felicidade esteja dentro de você. É você ter o total domínio sobre você. E o jejum é uma ótima forma de você perceber que você tem controle sobre você. Você sabendo isso, você consegue controlar melhor o uso de telas, você consegue controlar melhor o tanto que você se dedica ao trabalho, a sua alimentação, o que você come, o que você não come.
a prática de exercício, então eu sei que eu tenho que praticar exercício ou não. Então o jejum é uma ótima forma de você praticar o domínio sobre si mesmo e alcançar o tão desejado equilíbrio e conseguir navegar bem, alcançar o sucesso e a felicidade.